Eles te ensinaram que prazer é liberdade, mas o que se esconde por trás desse hábito silencioso, repetido na solidão, é a lenta drenagem da tua alma. Cada vez que você se entrega a essa compulsão, não é apenas o seu corpo que se esgota, é o seu espírito que se apaga um pouco mais. A chama que poderia incendiar o mundo se dispersa num instante de prazer vazio. Você sente, no fundo, sente que algo está sendo roubado. Tua energia, tua clareza, tua força. Não é coincidência que, depois de ejacular, venha o cansaço, o desânimo, a perda do brilho nos olhos. Isso não é moralismo, é física, é biologia, é espírito. O que você chama de sêmen não é apenas um fluido. É o mesmo princípio que faz germinar uma vida, o mesmo poder que molda mundos. Nas tradições taoístas, essa energia é chamada de Jing, a essência vital do homem. No Tantra, é o fogo da Kundalini, adormecido na base da coluna, esperando ser desperto. E na ciência moderna, é o combustível biológico da testosterona, da motivação e do magnetismo pessoal. Mas o que acontece quando essa energia é desperdiçada, dia após dia? O corpo enfraquece, a mente se torna ansiosa, o espírito se desconecta do propósito. Você se torna prisioneiro de impulsos, enquanto sua força criadora, a energia que poderia construir impérios, é dissolvida em segundos de prazer. Hoje, você vai compreender o que ninguém te contou. A masturbação excessiva não apenas enfraquece o corpo, ela corrompe a tua frequência espiritual. E o que eu vou te mostrar é o caminho de retorno à tua potência original. Mas antes de continuar, se esse tema ressoa com algo que você já sentiu, inscreva-se agora, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria energia vital. Vamos começar desmascarando a mentira mais antiga do mundo moderno. A ideia de que prazer imediato é liberdade. Na verdade, é prisão. Você foi ensinado a acreditar que o prazer é o oposto da dor. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, ele é o disfarce mais sedutor da dor que você não quer sentir? A masturbação, para muitos homens, não é uma expressão de liberdade. É uma fuga da solidão, da frustração, do vazio, da falta de propósito. O prazer se torna anestesia, não celebração. Na primeira descarga, o cérebro libera dopamina como uma promessa de paraíso. Mas essa dopamina, repetida em excesso, faz o cérebro perder sensibilidade. O que era êxtase vira hábito, e o hábito vira compulsão. A cada repetição, a sensação é menor, mas a necessidade é maior. Você se torna um dependente químico de si mesmo. E essa prisão é sutil, porque ninguém a vê. O corpo parece livre, mas o espírito está algemado. A pornografia acelera esse ciclo. Ela te faz acreditar que controla o prazer, quando na verdade é o prazer que te controla. Você acredita estar no comando, mas é conduzido por uma corrente invisível, a da dopamina, que sequestra tua vontade e mata tua presença. Quando você termina, vem a culpa, e essa culpa não é moral, é biológica, é o corpo tentando avisar que perdeu algo sagrado. Os antigos sábios do Oriente sabiam disso muito antes da neurociência moderna. Eles chamavam essa força de energia vital e sabiam que desperdiçá-la em excesso significava se afastar do centro. A energia sexual é a mais poderosa do ser humano, porque é a energia da criação. Quando usada inconscientemente, ela destrói. Quando cultivada, ela desperta. O prazer fácil cria homens fracos, homens viciados no conforto, incapazes de sustentar o próprio fogo. O mundo moderno precisa de homens que saibam conter o impulso, não para reprimir a vida, mas para canalizá-la. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas dominar o que se sente. A retenção seminal é uma escolha de poder,
não de culpa. É o ato de transformar o desejo em presença e a presença em força. E aqui está a verdade que poucos percebem. Cada ato de prazer inconsciente rouba a direção do homem. A energia sexual, quando dispersa, dissolve o foco, o olhar, o magnetismo. Mas quando guardada, ela se transforma em fogo de propósito. Homens que dominam essa força irradiam algo inexplicável, uma presença que não vem da aparência, mas do centro. Eles não precisam provar nada, porque dominam o território mais difícil de todos, o próprio corpo. Se até aqui algo dentro de você começou a despertar, deixe nos comentários. Eu escolho dominar minha energia. Porque esse simples ato, declarar sua intenção, já começa a reverter o ciclo. Mas para entender por que essa energia é tão preciosa, precisamos compreender o que realmente está em jogo quando ela é desperdiçada. Porque o que se perde não é apenas fluido, é força vital. A ciência chama de energia metabólica. O Oriente chama de Chi, Prana ou Jing. Mas, por trás de todos esses nomes, existe algo que você sente, mesmo sem conseguir explicar. É o impulso invisível que te faz levantar quando tudo em você quer desistir. É o que vibra por trás da tua voz, o que acende tua presença, o que dá sentido ao teu olhar. Essa é a força vital. Ela não é apenas energia física. É o elo entre corpo, mente e espírito. É o campo que anima cada célula, o sopro que mantém o coração pulsando mesmo quando você dorme. E quando essa força é desperdiçada, fragmentada ou dispersa em excessos, o homem se desconecta da sua própria fonte. Ele continua respirando, mas vive desligado. Funciona, mas não vibra. O sêmen é o veículo físico dessa energia. Ele contém minerais, enzimas, proteínas e hormônios essenciais. Mas mais do que isso, contém informação vital. É o registro concentrado de tua ancestralidade e de tua potência criadora. Cada gota representa semanas de energia acumulada, preparada pelo corpo como se fosse ouro biológico. Desperdiçá-lo constantemente é como acender uma fogueira e apagar a chama antes que o calor ilumine. As tradições taoístas ensinam que o Jing, quando preservado, se transforma em Qi, energia vital circulante, e o Qi, quando refinado, se converte em Shen, energia espiritual. É uma escada de ascensão, do corpo à mente, da mente à alma. Mas quando o ciclo é invertido, quando o homem ejacula em excesso, a escada se quebra, o fluxo retorna à matéria e o espírito se dispersa. O resultado é perceptível: cansaço crônico, falta de foco, irritabilidade, perda de motivação. O brilho do olhar se apaga porque o corpo perdeu seu centro magnético. E o pior, o homem moderno acha isso normal. Chama de falta de energia, preguiça, estresse. Mas, na verdade, é desconexão espiritual. Uma alma tentando lembrar o corpo de que algo sagrado está sendo queimado em silêncio. Essa força vital é a mesma que impulsiona artistas, guerreiros e visionários. Os grandes criadores, em qualquer época, aprenderam a conter essa energia e redirecioná-la. Nikola Tesla dizia que a energia sexual é o motor mais poderoso do universo, e ele não falava em metáforas, falava em biologia e espírito. Quando o homem contém essa energia, ela se acumula, transborda e começa a buscar novos canais: inspiração, criatividade, magnetismo, propósito. A retenção seminal é, portanto, mais do que abstinência, é transmutação, é aprender a reciclar o fogo interno e transformá-lo em luz. O desejo não é inimigo, é a matéria-prima da evolução, mas é preciso aprender a conduzi-lo, porque o mesmo fogo que ilumina pode consumir. Se essa verdade ressoa dentro de você,
Comente, eu desperto minha força vital, porque quando o homem reconhece sua energia, o processo de cura já começou. Agora que você entende o que é a força vital, vamos mergulhar no seu veículo mais misterioso, o sêmen, a substância que carrega dentro de si o código da criação. O sêmen não é apenas um fluido biológico, é o ponto de encontro entre a matéria e o espírito. Cada partícula dele carrega um poder ancestral, o mesmo poder que faz uma semente romper a terra e dar origem à vida. Por isso, as tradições antigas o tratavam com reverência. No Egito, acreditava-se que os deuses criavam o mundo com o sopro e com o sêmen. Na Índia Védica, o sêmen era chamado de Bindu, a essência luminosa do homem. E no taoísmo, era o tesouro do corpo, o ouro alquímico da longevidade. A ciência moderna confirma o que os místicos sempre souberam. O sêmen é altamente concentrado em nutrientes, hormônios e energia biológica. Zinco, magnésio, selênio, proteínas, testosterona, todos os elementos que sustentam a vitalidade e o magnetismo masculino. Quando o homem ejacula, ele libera essa reserva como se derramasse combustível de foguete sobre a terra. Mas, quando ele a preserva, o corpo recircula esses elementos, elevando níveis hormonais e ampliando foco, força e clareza mental. Por isso, a retenção seminal não é repressão, é alquimia, é o ato de transformar o instinto em consciência. A energia que antes descia e se perdia, agora sobe pela espinha, iluminando os centros sutis. O coração, a mente, o espírito. Esse é o segredo dos monges, dos yogis, dos guerreiros espirituais. Eles compreenderam que o sêmen é um portal entre o animal e o divino, e que ao conter esse portal, o homem se torna um canal de poder. Mas o homem moderno zombou disso. Ele trocou sabedoria por prazer rápido, sacralidade por estímulo. Abre dezenas de abas na tela, se excita com pixels e acredita estar livre, mas essa liberdade é uma farsa, porque cada ato inconsciente rouba o brilho da presença. E o corpo, que deveria ser templo, se torna depósito de vícios invisíveis. Existe um motivo pelo qual líderes espirituais, santos e mestres antigos praticavam celibato ou retenção. Eles não estavam fugindo do sexo, eles estavam dominando a energia do sexo, convertendo o impulso em poder criador. A energia sexual, quando refinada, se torna magnetismo. E o magnetismo é o idioma silencioso da alma desperta. A ciência também observa isso. Homens em retenção por semanas mostram níveis mais altos de testosterona, foco e autoconfiança. O olhar se firma, a voz se aprofunda, o corpo irradia presença. É como se a energia que antes se dissipava, agora orbitasse dentro, gerando gravidade. E gravidade é o que atrai tudo que vibra na mesma frequência. A retenção seminal não apenas fortalece o corpo, ela muda o campo energético. Quando você aprende a conter essa força, você deixa de ser refém do desejo e se torna mestre dele. O prazer deixa de ser prisão e se transforma em ferramenta. Você percebe que o desejo é a ponte entre a carne e o espírito, e que atravessar essa ponte conscientemente é o início da ascensão. Se essa mensagem tocou algo em você, escreva nos comentários. Eu sou o guardião da minha energia criadora. Porque cada palavra escrita com intenção é uma semente lançada ao inconsciente, e o inconsciente obedece. Agora que você entende o poder oculto do sêmen, vamos dar o próximo passo, porque reter é apenas o começo. O verdadeiro segredo está em transmutar, e é isso que revela o poder espiritual por trás da retenção. Reter o sêmen não é negar o prazer, é redirecionar a força que o prazer desperta. Quando o homem aprende a conter sua energia sexual, algo muda profundamente em sua vibração. O instinto deixa de dominar o espírito, e o espírito começa a dominar o instinto.
Essa inversão é o nascimento do guerreiro interior. Os antigos mestres taoístas chamavam isso de transmutação da essência. Eles ensinavam que o sêmen, quando não é expelido, se converte em energia ascendente. Essa energia sobe pela espinha, despertando centros sutis de consciência. Primeiro, limpa o corpo das toxinas da dispersão. Depois, purifica o coração da culpa e da ansiedade. E, por fim, acende a mente superior, onde o homem deixa de ser dominado pelo desejo e se torna criador de realidade. A retenção seminal é uma forma de orar com o corpo. Cada vez que o impulso surge e você o domina, você afirma silenciosamente: eu comando minha energia, não sou comandado por ela. Esse ato repetido cria uma nova assinatura vibracional. A energia que antes te drenava, agora começa a te construir. Você sente o olhar se tornar mais firme, a voz mais profunda, o pensamento mais claro. É como se o universo começasse a responder à tua presença. No plano espiritual, o sêmen é o combustível da consciência. Quando ele é desperdiçado, a luz interior se apaga lentamente. Quando ele é cultivado, essa luz se intensifica e começa a irradiar para além do corpo. É por isso que homens em retenção atraem respeito, magnetismo, até sincronicidades. Eles carregam uma vibração que o inconsciente coletivo reconhece como poder. Não o poder do domínio sobre os outros, mas o poder de domínio sobre si mesmo. Essa prática é também uma forma de guerra espiritual. Porque toda vez que você cede ao impulso, entrega tua energia a algo que não te devolve nada. Mas quando você contém, essa energia se acumula e se transforma em escudo. A mente fica mais estável, o espírito mais alerta, o corpo mais resistente. Você começa a perceber padrões sutis, intuições, sinais. A energia sexual se torna visão espiritual. Nas tradições místicas, o sêmen era chamado de óleo da lâmpada divina. Quando a lâmpada está cheia, o templo interior brilha, mas quando o óleo é desperdiçado, a luz se apaga. A retenção seminal é a arte de manter essa lâmpada acesa. É um lembrete de que o corpo é sagrado e que a energia sexual é o elo entre o humano e o divino. A ciência moderna talvez ainda não compreenda esse mistério em toda a sua profundidade. Mas os antigos sabiam. O sêmen é o santo graal do homem, a taça interna que, se preservada, concede clareza, vigor e expansão da consciência. Por isso, cada dia de retenção é um passo em direção ao teu eu superior. Não por castigo, mas por libertação. Se você sente esse chamado dentro de si, afirme agora: eu consagro minha energia ao meu propósito, porque a energia que você consagra é a energia que te serve. Mas não basta conter, é preciso canalizar. No próximo passo, você vai descobrir os 7 princípios práticos da transmutação, o mapa para transformar desejo em poder e poder em luz. Reter é apenas o início. A energia contida é como um rio represado. Se não encontra direção, transborda e se perde. Por isso, o verdadeiro segredo está em transmutar, mover, elevar e canalizar essa força vital para planos mais altos. Abaixo estão os 7 passos do caminho interior que transforma o instinto em consciência, o desejo em poder e o poder em luz. 1. A respiração consciente. Toda energia segue a respiração. Quando o impulso surgir, não lute contra ele. Respire através dele. Inspire lentamente pelo nariz. Sinta o ar subir até o topo da cabeça. E ao expirar, imagine essa energia circulando pelo corpo. A respiração é o fio que une o animal e o divino dentro de você. 2. A postura do silêncio. Sente-se com a coluna ereta. Feche os olhos.
Sinta a pulsação do corpo. A energia sexual é intensa, mas quando observada sem julgamento, ela se transforma. A postura silenciosa cria o recipiente para a transmutação. É o templo interior, onde o fogo se refina. 3. O movimento físico. O corpo precisa ser o canal, não a prisão. Pratique exercícios intensos, artes marciais, corrida ou yoga. O movimento converte energia acumulada em vigor, disciplina e clareza mental. Cada gota de suor é uma oração física, uma alquimia entre carne e espírito. 4. A meditação sexual interna. Não confunda retenção com repressão. Permita sentir o prazer, mas sem descarga. Observe-o, direcione-o para o coração e depois para o cérebro. Visualize uma luz dourada subindo pela coluna, preenchendo o peito e a mente. Essa prática desperta o magnetismo interior e alimenta a consciência. 5. O propósito como eixo. Energia sem direção se torna vício. Por isso, defina uma missão. A energia sexual é a força que constrói mundos, mas ela precisa de um destino. Projete-a nos seus projetos, na sua arte, no seu chamado espiritual. Quem tem propósito não desperdiça energia, porque sabe para onde ela deve fluir. 6. A pureza mental. Não adianta reter o sêmen se a mente continua imersa em estímulos tóxicos. Limite a pornografia, redes sociais e fantasias mentais. Alimente-se de silêncio, de leitura, de contemplação. A pureza não é ausência de desejo, é clareza sobre o que o desejo realmente busca. União com o divino. 7. A injaculação espiritual. A etapa mais avançada. Aprender a redirecionar a energia no auge do prazer. Quando o corpo quer liberar, o espírito escolhe elevar. Respire, contraia o períneo, mantenha a coluna ereta e visualize a energia subindo até o cérebro. É o nascimento do êxtase consciente, prazer sem perda, fogo que ilumina sem queimar. Esses 7 passos não são técnicas, são rituais. E cada ritual aproxima você do homem que nasceu para ser. Centrado, magnético, desperto. A prática diária transforma o corpo em templo e o desejo em oração. Com o tempo, você perceberá que a energia sexual não é tua inimiga, é tua aliada. Ela é a força do universo tentando se expressar através de você. Se você sente o chamado para viver essa transformação, comente: eu escolho transmutar minha energia. Declare isso em voz alta. O som é vibração e a vibração molda a realidade. Agora que você aprendeu o mapa, é hora de colocá-lo em prática. No próximo e último passo, você receberá o desafio dos 30 dias de retenção e transmutação, onde o corpo, a mente e o espírito se alinham em uma só direção. Chegou o momento em que o conhecimento precisa se tornar experiência. Porque não é o que você entende com a mente que muda sua vida, é o que você vive com o corpo, com a alma e com o silêncio. Durante séculos, homens de todas as tradições guardaram este segredo em templos, manuscritos e rituais. Mas agora ele volta a ti, não como doutrina, mas como chamado. Você foi feito para mais, para sentir mais, criar mais, irradiar mais. O prazer rápido te tornou espectador do próprio corpo. A retenção e a transmutação te devolvem o papel de criador da tua realidade. Durante os próximos 30 dias, você vai provar a si mesmo que o corpo obedece ao espírito e que o fogo que antes te escravizava pode se tornar a força que te liberta. Dia 1 a 7. O despertar. Durante a primeira semana, o objetivo é observar, sem julgamentos, sem culpas. Apenas testemunhe teus impulsos. Cada desejo é uma oportunidade de reconexão. Respire, mantenha a postura e diga mentalmente: eu comando minha energia. Essa simples frase muda o campo interno. Você começará a sentir ondas de energia percorrendo o corpo. Essa é a força vital tentando reencontrar seu caminho. Dia 8 a 15. O corpo como templo.
Agora é hora de fortalecer o vaso que conterá essa energia. Movimente-se, exercite-se, medite, tome banhos frios, alimente-se de forma leve e natural. Cada gesto consciente é uma oferenda ao espírito. Evite estímulos artificiais, pornografia, redes sociais, dispersão. Você perceberá que a energia sexual começará a subir, buscando expressão em outras áreas. Criatividade, carisma, foco. Dia 16 a 23. A transmutação. Aqui a energia acumulada se torna intensa. O desafio é transformar pressão em poder. Use as técnicas que aprendeu: respiração, meditação sexual interna e foco no coração. Visualize a energia subindo pela coluna e iluminando o corpo inteiro. Você se tornará mais magnético, mais centrado, mais vivo, mas também mais tentado. Lembre-se, o prazer reprimido vira dor. O prazer transmutado vira luz. É nesse ponto que os fracos voltam atrás e os fortes nascem. Dia 24 a 30. A ascensão. Nesta etapa, a energia já é outra. O corpo vibra diferente, o olhar muda. A presença se torna densa, tranquila, inabalável. Você perceberá que já não precisa buscar prazer. O prazer te busca. A energia, antes instável, se estabiliza. Você começa a sentir uma conexão silenciosa com algo maior. Não há explosão, há expansão. Você compreenderá que o verdadeiro orgasmo não é físico. É espiritual, é a união entre o homem que você é e o homem que nasceu para ser. A cada dia desse processo, você estará reconstruindo seu templo interior. A masturbação e a dispersão eram o símbolo da queda. A retenção e a transmutação são o símbolo da ascensão. Este é o retorno do guerreiro interior, aquele que não teme a própria sombra, porque aprendeu a transformar escuridão em poder. Quando o fogo da libido é contido e lapidado, ele se torna luz da consciência. E essa luz, uma vez acesa, jamais se apaga. O mundo precisa de homens iluminados de dentro para fora. Homens que irradiam energia, propósito e presença. E tudo isso começa com um simples voto. Eu guardo minha força, eu desperto meu espírito. Se este vídeo ressoou dentro de você, compartilhe-o com alguém que precisa despertar. E escreva nos comentários: eu aceito o desafio dos 30 dias. Porque o que você declara se torna destino. E daqui a 30 dias, quando olhar para trás, você não será o mesmo homem. Terá aprendido o que os antigos sabiam: que o prazer não é o inimigo, a energia não é o problema, e o sêmen é o portal do espírito que desperta em silêncio. Incendeie seu coração e até a próxima.